Desde muito cedo, quase todos nós ouvimos a mesma frase: trabalhe duro, e você vai conseguir tudo o que quiser. Essa ideia é repetida tantas vezes que acaba se tornando uma verdade absoluta na mente da maioria das pessoas. Pais dizem isso aos filhos. Professores dizem isso aos alunos. Chefes dizem isso aos funcionários. A mensagem é simples. Se você trabalhar bastante, se esforçar, for disciplinado, a riqueza virá como consequência natural. Mas existe um problema com essa ideia. Quando observamos o mundo real com atenção, percebemos algo curioso. Algumas das pessoas que mais trabalham não são necessariamente as mais ricas. Pense por um momento nas profissões que exigem mais esforço físico ou mais horas de trabalho. Operários, motoristas, enfermeiros, funcionários de serviços. Muitas dessas pessoas trabalham jornadas longas e difíceis, e mesmo assim, muitas vezes continuam lutando para pagar contas no final do mês. Ao mesmo tempo, existem pessoas que parecem trabalhar menos horas, mas acumulam enormes quantidades de riqueza. Empresários, investidores, donos de ativos. Isso levanta uma pergunta importante. Se trabalhar duro fosse realmente o principal caminho para a riqueza, por que tantas pessoas extremamente trabalhadoras continuam presas a dificuldades financeiras? A resposta está em uma diferença fundamental. Existe uma enorme diferença entre trabalhar duro e trabalhar de forma estratégica. Durante muito tempo, o mundo funcionou principalmente com base no trabalho físico. Produzir mais significava trabalhar mais. Mas a economia moderna mudou completamente essa dinâmica. Hoje, a riqueza raramente está ligada apenas ao esforço. Ela está ligada a algo muito mais poderoso: alavancagem. Alavancagem significa usar recursos que multiplicam resultados. Esses recursos podem ser dinheiro, podem ser tecnologia, podem ser sistemas, ou podem ser pessoas. Um trabalhador pode trabalhar 8 ou 10 horas por dia, mas uma empresa pode gerar resultados 24 horas por dia. Investimentos podem crescer continuamente. Sistemas digitais podem funcionar sem interrupção. Esse é o primeiro grande segredo da construção de riqueza. Riqueza raramente vem apenas do trabalho. Ela vem da capacidade de multiplicar resultados sem depender diretamente do tempo. Porque existe um limite natural para o trabalho humano: tempo. Cada pessoa possui apenas 24 horas por dia. Não importa o quanto alguém seja disciplinado, não importa o quanto alguém seja dedicado, o tempo continua sendo limitado. Isso significa que existe um teto para o quanto alguém pode ganhar apenas trocando tempo por dinheiro. Esse modelo é conhecido como modelo linear de renda. Você trabalha uma quantidade específica de horas e recebe uma quantidade específica de dinheiro por esse tempo. Se quiser ganhar mais, precisa trabalhar mais ou cobrar mais caro por hora. Mas esse modelo possui um limite claro. Ele depende totalmente da presença e da energia da pessoa. Quando a pessoa para de trabalhar, a renda também para. É por isso que muitas pessoas trabalham durante décadas sem acumular riqueza significativa. Elas vivem dentro de um modelo financeiro
que exige esforço constante apenas para manter o fluxo de renda. Enquanto isso, pessoas que acumulam riqueza normalmente operam dentro de um modelo diferente. Elas constroem ativos. Ativos são coisas que podem gerar renda sem exigir trabalho direto constante. Investimentos, empresas, imóveis que geram aluguel, participações em negócios. Esses ativos possuem uma característica poderosa. Eles podem continuar produzindo resultados mesmo quando a pessoa não está trabalhando diretamente. Isso cria uma diferença enorme ao longo do tempo. Enquanto algumas pessoas trabalham continuamente para gerar renda, outras constroem sistemas que continuam gerando renda automaticamente. Essa diferença pode parecer pequena no início, mas ao longo de anos ou décadas, ela cria resultados completamente diferentes. Outro fator importante que influencia a construção de riqueza é a forma como as pessoas usam o dinheiro que recebem. Grande parte da sociedade foi treinada para seguir um padrão específico: trabalhar, receber salário, consumir, repetir. Esse ciclo é extremamente comum. Quando alguém recebe um aumento salarial, o estilo de vida também costuma aumentar. Uma casa maior, um carro melhor, mais conforto, mais serviços. Esse fenômeno é conhecido como inflação do estilo de vida. Quanto mais dinheiro entra, mais dinheiro sai. Com o tempo, muitas pessoas percebem que, mesmo com aumentos de renda, a sensação de escassez continua, porque o padrão de despesas acompanha o crescimento da renda. Isso mantém muitas pessoas presas em um ciclo constante de trabalho, um ciclo que é frequentemente chamado de corrida dos ratos. Imagine um hamster correndo dentro de uma roda. Ele corre rápido, muito rápido, mas continua exatamente no mesmo lugar. Esse é o retrato financeiro de milhões de pessoas. Elas trabalham mais, ganham um pouco mais, mas continuam dependentes do próximo salário, porque as despesas continuam consumindo quase toda a renda. Outro elemento que fortalece esse ciclo é o uso constante de crédito. Cartões de crédito, parcelamentos, financiamentos. Essas ferramentas permitem que as pessoas consumam imediatamente, mesmo quando ainda não possuem o dinheiro. Mas existe um detalhe importante. Toda dívida representa dinheiro do futuro que já foi comprometido. Quando alguém assume um financiamento de longo prazo, parte da renda dos próximos anos já está destinada ao pagamento dessa dívida. Isso reduz a flexibilidade financeira, reduz a capacidade de investir e aumenta a dependência de continuar trabalhando. Isso não significa que todo crédito seja negativo. Existem dívidas estratégicas, mas grande parte das dívidas utilizadas pela classe média está ligada ao consumo, e consumo raramente cria riqueza. Enquanto isso, pessoas financeiramente sucedidas costumam seguir uma lógica diferente. Elas priorizam a construção de ativos antes de aumentar drasticamente o consumo. Em vez de perguntar o que posso comprar agora, elas perguntam o que pode gerar renda no futuro. Essa mudança de mentalidade pode parecer simples, mas ela altera completamente o resultado financeiro ao longo do tempo, porque ativos possuem a capacidade de gerar renda, e essa renda pode ser reinvestida. Esse reinvestimento cria crescimento. Esse crescimento é impulsionado por um dos fenômenos mais poderosos das finanças:
os juros compostos. Os juros compostos funcionam como uma bola de neve. No início, o crescimento parece pequeno, quase imperceptível. Mas conforme o tempo passa, o crescimento acelera. O dinheiro começa a gerar retornos, e esses retornos começam a gerar novos retornos. Esse processo cria crescimento exponencial. Mas existe um fator essencial para que ele funcione: tempo. Quanto mais cedo alguém começa a investir, maior é o efeito dos juros compostos. Mesmo pequenas quantias investidas regularmente podem crescer significativamente ao longo de décadas. Infelizmente, grande parte das pessoas nunca recebe educação financeira suficiente para compreender esses mecanismos. Na escola, aprendemos muitas disciplinas importantes, mas raramente aprendemos como o dinheiro realmente funciona. Não aprendemos sobre investimentos, não aprendemos sobre ativos, não aprendemos sobre fluxo de caixa, não aprendemos sobre construção de patrimônio. Sem esse conhecimento, muitas pessoas entram na vida adulta seguindo apenas o modelo tradicional: trabalhar, receber, consumir, repetir. Esse ciclo pode durar décadas, até que chega o momento da aposentadoria, e muitas pessoas percebem algo preocupante. Elas trabalharam a vida inteira, mas o patrimônio acumulado não é suficiente para garantir tranquilidade financeira. Essa realidade tem se tornado cada vez mais comum em várias partes do mundo. Mas existe uma boa notícia: esse ciclo não é inevitável. Ele pode ser quebrado. O primeiro passo é consciência. Perceber que trabalhar duro não é suficiente por si só. Perceber que a forma como o dinheiro é usado faz toda a diferença. Perceber que pequenas decisões financeiras repetidas ao longo do tempo criam resultados enormes. O segundo passo é mudar a forma de pensar sobre dinheiro. Em vez de perguntar quanto posso gastar, a pergunta passa a ser outra: quanto posso investir? Cada decisão financeira começa a ser analisada de forma diferente. Este gasto está construindo algo ou está apenas consumindo recursos? Isso não significa viver em privação, não significa abandonar conforto ou qualidade de vida, mas significa priorizar a construção de ativos. Significa pensar no longo prazo. Significa construir fontes de renda. A construção de riqueza raramente acontece de forma rápida. Na maioria das vezes, ela é resultado de consistência, disciplina, tempo, investimentos realizados regularmente, renda sendo